Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, se inscrevam, aqueles que não estão inscritos. Os que estão inscritos, verifique se ainda permanecem inscritos. O YouTube costuma tirar, a pessoa se inscreve e sai, não sei porquê, mas sai, que eu já percebi. Eu mesmo sou inscrito em vários canais e quando eu vou olhar, não estou mais inscrito, aí tem de me inscrever novamente. Então, dê uma verificada se vocês ainda estão inscritos. E estando, dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue. E os que não estão, que se inscrevam novamente, certo? Se assim desejar também. Hoje nós vamos tratar da questão dos deuses falsos versus o Deus verdadeiro. Qual seria uma característica que comprovaria que o Deus hebreu de nome Jeová é o Deus verdadeiro? E quais as características que levaria a marcar ou a distinguir o que é ser um Deus falso. Então, essas questões nós vamos tratar por agora. O Deus verdadeiro versus os deuses falsos, deuses pagãos, né? Quando alguém nos vende alguma coisa e diz tratar de um item de marca muito excelente, de qualidade, geralmente procuramos checar, né? Geralmente procuramos verificar se de fato se trata de um item de marca, de qualidade. Verificamos se não se trata de um item falsificado, né? Um item falsificado ou de péssima qualidade nunca terá as mesmas qualidade, qualidades que a de um item de marca excelente. Por mais que a falsificação seja boa, muito próxima do item verdadeiro, sempre deixará escapar um ou outro detalhe que fará com que identifiquemos que aquele item ou aquela mercadoria não se trata de um item original. Os hebreus, em seus escritos, afirmam que Jeová é o Deus verdadeiro. No hebraico, o Deus hebreu é qualificado até com um artigo, né? Para o distinguir dele dos demais deuses. O Deus, certo? É chamado de o Deus, ou o verdadeiro Deus. Esse o verdadeiro Deus foi criado, né? Não está no original, na verdade. Os hebreus monoteístas distinguiram o seu Deus dos demais deuses por qualificarem esses como falsos. Assim que ele distinguia, né? O Deus Javé dos deuses pagãos. Chamava os outros de deuses falsos. Mas o que distingue um Deus em verdadeiro e um outro em falso? Quais as qualidades ou os defeitos que os deuses falsos possuem que jamais poderiam ser atribuídos ou atribuídas àqueles que se considerasse, aquele que se considerasse como sendo verdadeiro? Em algumas passagens bíblicas, vemos os escritores dizendo que os deuses pagãos pediam os filhos dos cananeus em sacrifícios e que havia prática de imoralidade durante esses cultos. Adoram seus ídolos com ardente paixão, debaixo dos carvalhos e de toda a árvore verdejante. Sacrificam os filhos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros. Essa é a descrição que Isaías nos passa, como era feita aquela adoração aos deuses em sua época. E isso aí nós estamos falando do tempo de Isaías, né? Supostamente, né? Tempo de Isaías. Ou seja, a adoração pode ser muito pior ainda em tempos anteriores. Há uma passagem interessante na Bíblia em que Javé nos mostra como era o comportamento dos deuses falsos. Vamos vê-la. Ele dirá: Onde estão os seus deuses, a rocha em quem procuravam refúgio?
Essa é a questão de rocha, né? O deus hebreu também é representado na Bíblia como a rocha perfeita, tal, esse negócio todo. A rocha tem o significado de proteção, que a pessoa vai e se esconde atrás da rocha, né, em momentos de perseguição, de inimigo, coisa do tipo. Daí a rocha representar segurança, proteção. Os deuses tinham essa relacionavam muitos deuses à rocha. Na Bíblia, como disse, o deus hebreu muitas das vezes é retratado como sendo uma rocha. Por quê? Rocha representava uma proteção, uma defesa quando um inimigo corria ou perseguia um outro. Aí esse outro se escondia atrás de uma rocha. Então ele perguntará: onde estão seus deuses? As rochas, tá vendo? Aqui deixa claro que os deuses são representados por rochas. Ou seja, é algo que você busca por proteção, um refúgio. Entendeu? Onde estão seus deuses? As rochas em que se refugiaram. O deus hebreu também é representado na Bíblia como sendo rochas. Está entendendo? Onde estão os deuses? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram, que eles lhes deem abrigo ou proteção, né? Porque eles sejam as rochas que dizem que são. Nessa passagem, vemos Javé dizendo que os deuses pagãos se alimentavam das gorduras dos sacrifícios e bebiam o vinho e sangue das ofertas. Podemos interpretar essa passagem assim, como também podemos entender que o Deus hebreu está querendo dizer aqui que esses deuses não bebiam desse sacrifício, dessas bebidas e das gorduras, porque não eram reais, certo? Quer dizer, essas práticas faziam parte, ou seja, comer do sacrifício, beber do vinho e o sangue das ofertas. O Deus hebreu está querendo dizer, através dessa passagem, que essas práticas faziam parte do culto aos deuses falsos. Uma outra característica dos deuses falsos que nos passam os escritores hebreus é que eles pediam que seus holocaustos fossem realizados em altos montes e ou em montanhas. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros. Oito montes, né? Tá vendo? Montes, lugares altos. Outeiros também são altos, são lugares elevados. Debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Oséias 4,13. Dessa forma, os deuses falsos, segundo a Bíblia, pediam aos que os adoravam. O que é que os deuses pediam? Ou os seus adoradores faziam por esses deuses falsos? Sacrifício de animais e de humanos. Há diversas passagens na Bíblia, né, acontecendo isso. O sangue e as gorduras de suas vítimas eram ofertados e dados aos deuses. O vinho ou bebida em suas ofertas também eram dadas aos deuses, e que esses sacrifícios, em sua maioria, eram realizados eh, em altos montes ou nos morros. Essas eram uma das muitas características do culto aos deuses falsos, certo? Elas caracterizavam o culto aos deuses falsos assim. Se essas eram as práticas e características próprias dos cultos aos deuses falsos, então elas jamais poderiam estar presentes no culto ao Deus Jeová, já que ele é o Deus verdadeiro. Então não pode haver similaridade ou similitudes nas práticas e nas características desses cultos que eram realizadas em favor dos deuses falsos, nos cultos que deveriam ser dadas ao Deus verdadeiro. Não é isso mesmo? E como Deus verdadeiro, ele não poderia possuir os mesmos traços de personalidade que esses deuses tidos como falsos tinham. Do mesmo modo que uma roupa de qualidade se destaca
da falsificada, Jeová, como sendo o Deus verdadeiro, se distinguiria, portanto, dos deuses falsos do mesmo modo, não é mesmo? Como dissemos, um item falsificado, por mais bom que seja, nunca expressará a qualidade por excelência que é própria de um item original. A lógica e a razão nos impõem pensarmos assim. Mas quando folheamos a Bíblia calmamente, tranquilamente, vamos vendo que não é bem assim, pessoal. Jeová, o Deus criado pelos hebreus, possui as mesmas péssimas qualidades dos deuses pagãos. Ou seja, Javé não possui nenhuma qualidade que o distingue, ou que o distingua dos deuses falsos. Olhar para Jeová e uma peça falsificada dá no mesmo, pessoal. Olhar para Javé e para Horus, Marduk, El e outros é o mesmo que os colocar, é o mesmo que. Vou corrigir aqui, pessoal. Bom, então, olhar para Javé e para os Horus, Marduk, El e outros é o mesmo que é como se nós os colocássemos diante de um espelho e o reflexo ali seria igual para todos eles. Não haveria distinção entre quem era Marduk, quem era El, quem era Horus e quem era Jeová. O reflexo seria o mesmo, pessoal. A Bíblia nos mostra, por exemplo, Jeová pedindo. Veja o que a Bíblia nos mostra. Sacrifício de animais. A Bíblia nos mostra Jeová pedindo sacrifício de animais, sacrifício de pessoas. Por mais que se negue na Bíblia, né? Ou, aliás, por mais que se negue os cristãos, a Bíblia mostra Javé pedindo sacrifícios humanos. A exemplo, Javé pediu o sacrifício de Isaac. O sacrifício da filha de Jefté, embora a Bíblia não mostre que foi ele que pediu, mas Jefté ofertou a filha em sacrifício a Jeová, e ele aceitou. A morte de Jesus é vista como um sacrifício que é ofertado a Javé. Esse sacrifício, segundo a lenda, foi preparada, organizada por Javé. A morte de Jesus foi um sacrifício preparado, organizado para ser, para aplacar a ira de Javé. Ou seja, pessoas humanas ou pessoas sendo ofertadas ao Deus hebreu. Sangue de suas vítimas, Jeová pedindo o sangue de suas vítimas,
certo? Os animais lá eram sacrificados, eram, eram sangrados e jogados seu sangue sobre os altares. Javé pedindo bebidas fortes em suas ofertas para ser jogada sobre as ofertas, bebidas fortes, Javé pede. As gorduras das vísceras de suas vítimas, Jeová pede lá nos seus sacrifícios. Suas vítimas, muitas das vezes, também eram ofertadas em altos montes. A exemplo de Isaac, o que foi que aconteceu com Isaac? Javé pede para Abraão levar o filho, Isaac, até um monte alto, está lá em Gênesis 22, né? Javé dizendo que era para Abraão se dirigir ao monte lá, alto e oferecer o seu filho em holocaustos a ele. Assim, pessoal, é fácil percebermos que Jeová nunca foi Deus verdadeiro coisa nenhuma. Ele é tão falso tanto quanto qualquer Deus que os povos antigos adoravam. E Javé só era verdadeiro para os hebreus, assim como Baal, Áxera e outros eram para aqueles que os adoravam. Quem diz que Javé é o verdadeiro Deus foram os hebreus monoteístas que escreveram esses contos. Mas se pegássemos uma Bíblia escrita por um cananeu, por exemplo, certamente lá seria dito que esses deuses cananeus seriam os verdadeiros e não Javé criado pelos judeus monoteístas. Ser verdadeiro ou falso na Bíblia depende do ponto de vista de quem escreve, pessoal. Javé, na verdade, era um entre os vários deuses que os hebreus adoravam. Daí não encontrarmos nenhum traço diferenciado entre ele entre ele e esses deuses que os escritores monoteístas do Velho Testamento chamam de deuses falsos. Na verdade, não existia nem isso, pessoal, naquela época. Esse negócio de dizer que Deus verdadeiro e Deus falso não existia. Naquele tempo lá que os escritores apontam que seus antepassados viviam, não existia isso, não existia esse negócio de Deus verdadeiro e Deus falso. E essa ideia de Deus verdadeiro e Deus falso é criada nos escritos dos judeus pós-exílico. A ideia é que os povos antigos acreditavam em deuses, eles não acreditavam em Deus falso e Deus verdadeiro. Para eles, todos eram verdadeiros, porque eles existiam. Não existe esse negócio de Deus falso e Deus verdadeiro para os antigos. Eram todos deuses, só isso. A questão é que havia deuses que se destacavam mais que outros pelo seu poder e pela sua grandiosidade. Mas não significava que esse Deus, por ser mais forte, mais poderoso que outro, não significava que esse mais fraco era falso. Era falso. Tá entendendo? Não era visto assim. Eram todos deuses. Só isso. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.